Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e aqui a gente vai conversar sobre periodontia. Na aula de hoje, nós vamos iniciar uma sequência de 3 aulas falando sobre a terapia cirúrgica periodontal ou fase 2 da terapia periodontal. Como a gente já viu na aula de plano de tratamento, que vocês podem voltar aqui no canal e analisar as aulas anteriores, a terapia cirúrgica ela vem após a fase 1 de raspagem e tratamento da doença periodontal não cirúrgica, além de orientação do paciente e eu me perdi. Então nós vamos falar sobre a terapia cirúrgica ou fase 2 do tratamento periodontal. A terapia cirúrgica periodontal, ela visa reconstruir tecidos perdidos, uma retração, um tecido ósseo que foi perdido, uma necessidade de enxerto junto de um implante, um defeito de furca, ou mesmo raspagem para remoção de cálculo de biofilme subgengival cirurgicamente, para que esse tecido possa se cicatrizar. E corrigir anormalidades mucogengivais e anatômicas. Fornecer contornos aceitáveis para esse tecido mole, melhorando o controle de placa, melhorando a estética. Aqui nesse exemplo, o paciente tem um aumento gengival e, consequentemente, ele não consegue higienizar corretamente embaixo desse defeito. Então, uma cirurgia indicada para essa hiperplasia seria a sua remoção cirúrgica. Reparo ou regeneração do periodonto, tentando reconstruir esses tecidos que foram perdidos. No caso dessa figura, há uma lesão de furca grau 1 e ela foi tratada com Endogain Bond Ceramic para tentar reconstruir esse material ósseo perdido. Pela definição dos termos do glossário de periodontia, a gente tem que a cirurgia plástica periodontal, ela envolve procedimentos cirúrgicos destinados a corrigir defeitos na morfologia, posição e quantidade de gengiva ao redor dos dentes. Quando então devemos realizar essa terapia? Eu gosto muito desse quadro que ele traz pra gente quando essa terapia cirúrgica deve ser realizada. Ali do lado a gente tem urgências. Então, a terapia cirúrgica pode ser realizada fora da nossa sequência, quando é um caso de urgência, um caso de o paciente fraturou um dente, caiu e fraturou, a gente precisa acessar cirurgicamente para que ele consiga fazer o tratamento endodôntico, restaurador desse dente, ou o paciente sofreu um trauma e precisa desse tratamento, ele sofreu um acidente, alguma coisa assim. Fora essas questões de urgência, a gente entra no fluxo normal, que se inicia com a terapia inicial, com orientação de higiene bucal, controle profissional de placa e raspagem da superfície dentária. Depois dessa terapia inicial, a gente faz uma reavaliação e o paciente passa então para a terapia básica, com raspagem e alisamento radicular e debridamento ultrassônico. Então já é uma raspagem supra e subgengival, mas ainda é um tratamento não cirúrgico. Aqui, lembrando que na terapia inicial, o paciente precisa receber toda a orientação de higiene e melhorar o seu controle de placa, melhorar esse acúmulo de biofilme, para que então a gente tenha algum resultado no tratamento dele. Depois dessa reavaliação, ele passa então para a terapia cirúrgica. São aqueles casos que a raspagem subgengival foi feita, mas não foi possível melhorar um sítio ou outro. É necessário fazer uma raspagem a campo aberto, para que a gente tenha acesso, remoção de tecido de granulação, que às vezes não está permitindo que haja a cicatrização correta, ou a instalação de um implante, ou alguma cirurgia mucogengival. Depois da reavaliação, ele passa então para a terapia reconstrutiva. Vamos supor que ele fez um implante ou que ele fez um aumento de coroa pré-protético ou pré-reabilitador. Então ele passa para a reabilitação, para a confecção das coroas, restaurações definitivas. E depois ele entra então na terapia periodontal de suporte ou manutenção. E é importante lembrar de novo daquela aula de plano de tratamento, que a terapia periodontal de suporte ou manutenção, ela é uma constante. Então, ela tem que estar acontecendo sempre. Depois da terapia inicial, ele tem que estar numa manutenção de relembrar esse paciente da escovação, lembrar que ele tem que higienizar corretamente, mostrar como que ele vai fazer higiene com fio dental, ou algum ponto ou outro que tem que ser modificado naquela higiene dele. Então, isso também faz parte da terapia de suporte e manutenção. Depois da terapia cirúrgica, por exemplo, ele tem que passar pelas reavaliações de acúmulo de cálculo, biofilme, se tem que fazer alguma outra raspagem.
muitas vezes entre o momento cirúrgico e o momento reabilitador passa algum tempo maior, 1, 2, 3 meses, e esse paciente precisa estar nessa manutenção para que não se perca todo o ganho que foi conseguido de diminuição dessa inflamação. Então, da terapia básica para a terapia cirúrgica, o ideal, o indicado, é que a gente tenha uma reavaliação com 4 a 6 semanas. Então, o ideal é que a gente tenha, entre a terapia básica, passando ali pela terapia de raspagem e debridamento ultrassônico, e a terapia cirúrgica, uma reavaliação com 4 a 6 dias. Por que isso é importante? Isso é um período que a gente vai ter para avaliar o perfil de higiene oral do nosso paciente e avaliar se ele está realmente motivado. Então, com uma semana, o paciente consegue manter a higiene dele, ele ainda está motivado, ele ainda sente que melhorou com a raspagem, ele consegue manter. Mas com 4 semanas já deu tempo dele perder aquela motivação inicial, deu tempo dele desleixar um pouco na escovação. Hoje eu não vou passar o fio dental não, porque não faz tanta diferença. Então ele pode ser que perca essa motivação. E eu preciso desse período de 4 a 6 semanas para ver se realmente ele mudou o hábito de higiene dele, o perfil, e se ele vai conseguir manter tudo isso que ele conseguiu, todo esse progresso e melhora da inflamação que ele teve a longo prazo. Então, é um período para a gente avaliar a motivação do paciente. Claro que nem sempre a gente consegue todo esse tempo para reavaliar. Em alguns casos, ele tem que ser adiantado, mas o ideal é que a gente consiga reavaliar entre terapia básica e terapia cirúrgica esse período de 4 a 6 semanas. E por que aguardar os efeitos dessa terapia básica? A partir da terapia básica, que é a remoção de todo aquele biofilme, cálculo, remoção dos fatores retentivos de placa também está incluso aqui, a gente remove cárie, pode ser que faça uma restauração provisória, a gente remove raízes residuais, aquelas restaurações com degrau são removidos esses degraus. Então a gente consegue diminuição da contaminação e diminuição da inflamação dos tecidos. E essa diminuição da contaminação em um tecido menos inflamado, ele traz para a gente, durante o período cirúrgico, um tecido mais fibroso, que é mais fácil de incisar e mais fácil de suturar. O contorno desse tecido já está definido, o sangramento transcirúrgico é bem menor e a gente tem uma melhor visualização do campo operatório. Porque um tecido inflamado, ele sangra muito mais, ele está muito mais vascularizado. Então, durante a cirurgia, ele tende a atrapalhar a nossa visualização, então dificulta mais o procedimento. E a gente encontra então um prognóstico mais seguro, voltando àquela aula de prognóstico que a gente também já teve. Com a diminuição da inflamação, diminuição da contaminação, no pós-cirúrgico a gente tem menor chance de ter inflamação, infecção desse tecido cirúrgico. A gente sabe que o paciente já melhorou alguns hábitos de higiene, então a chance de cicatrizar melhor é maior e o prognóstico fica mais seguro. Quais são então as indicações dessa terapia cirúrgica? Está indicado quando a gente precisa ter acesso às raízes e defeitos ósseos. Quando é uma cirurgia ressectiva, eu vou remover uma raiz, por exemplo, eu vou remover um tecido ósseo, remover um tecido gengival. Vou fazer regeneração do meu periodonto. É uma cirurgia pré-protética, talvez eu precise de aumentar a coroa, eu preciso expor um pouco de raiz para ter um contorno melhor para fazer o preparo da minha coroa, ou uma restauração. É uma cirurgia plástica periodontal, uma cirurgia estética, um aumento de coroa clínica por erupção passiva alterada. E no caso de implantes ósseo-integrados que necessitam ser realizados. As contraindicações são condições médicas não controladas. É importante lembrar que essas condições médicas são não controladas. Se elas estiverem controladas, a gente consegue fazer os procedimentos. Hipertensão não controlada, diabetes, distúrbios neurológicos, angina instável e infarto do miocárdio ou derrame recentes. E óbvio, também é contraindicado quando a gente tem controle de placa inadequado. Aquele paciente que tem dificuldades motoras, talvez não seja um paciente indicado para fazer uma cirurgia de terapia cirúrgica, periodontal. Paciente que não está motivado para escovação, ele passou por toda a terapia, ele sabe, ele tem condições de higienizar corretamente, não higieniza, talvez ele não esteja motivado o suficiente. Então, essa é uma contraindicação para o procedimento cirúrgico.
Alguns detalhes são importantes nós observarmos para a prescrição para o melhor andamento da nossa cirurgia. Dentre eles, uma asepsia intraoral pré-cirúrgica, com digluconato de clorexidina 0,12%. O paciente deve bochechar 15 ml antes da asepsia extraoral e da anestesia local. Isso é importante porque esse estudo mostrou que um bochecho por 30 segundos reduz de 72% a 97% a carga bacteriana bucal. Então, durante a nossa cirurgia, a gente vai ter uma quantidade bem menor de bactérias que podem contaminar o nosso leito cirúrgico. Afinal, a gente está fazendo um procedimento cirúrgico, abrindo o leito, rompendo vasos, e a chance de uma bactéria contaminar o seu leito cirúrgico é muito maior se o campo operatório, a boca como um todo, estiver contaminada. Então, o bochecho vai diminuir essa contaminação. Caso necessário, ainda no pré-cirúrgico, a gente realiza a profilaxia antibiótica com amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do procedimento ou clindamicina 600 mg 1 hora antes do procedimento. Isso é para pacientes que têm indicação de profilaxia antibiótica, porque esse estudo mostrou que o valor da administração de antibióticos para a cirurgia periodontal em pacientes que não têm a sua saúde comprometida não foi demonstrado claramente. Então, não é uma antibiótico-terapia generalizada, é quando o paciente tem indicação para antibiótico-terapia profilática, e a gente já teve essa aula na parte de prescrições em periodontia. São pacientes que necessitam de um tratamento periodontal, de um tratamento com antibiótico-terapia prévio, pacientes com prótese metálica ou material protético utilizado para reparação da válvula, pacientes com histórico de endocardite infecciosa, pacientes com valvulopatia cardíaca após transplante cardíaco e pacientes específicos com doença cardíaca congênita. No pós-cirúrgico, para controle da dor, como medida analgésica de suporte, ou seja, em caso de dor, a gente pode prescrever dipirona 500 mg de 4 em 4 horas ou paracetamol 750 de 6 em 6 horas. E aqui na nossa receita a gente vai colocar por 3 dias em caso de dor. Então o paciente não necessariamente precisa usar esses medicamentos, porque as terapias cirúrgicas periodontais, elas costumam causar um leve incômodo a uma pequena dor. Não necessariamente todos os pacientes necessitam de usar analgésicos. Ainda no pós-cirúrgico, é importante que seja realizado o controle do biofilme pós-operatório. E esse paciente vai utilizar ainda a clorexidina 0,12% a cada 12 horas por 7 dias. Ele pode ser que ele use uma escova pós-cirúrgica, mas não necessariamente ele tem que utilizar. Geralmente a gente indica que o paciente não escove a região operada por esses 7 dias e que a clorexidina haja na região, ele bochechando por 1 minuto. E a higiene na região pode ser realizada com gaze também. Então, se o paciente sentir necessidade, ele higieniza com gaze, ou então ele só utiliza o bochecho de clorexidina. Lembrando que esse bochecho que ele vai fazer não é aquele bochecho com força que a gente geralmente faz quando o tecido está saudável. É mais um bochecho de colocar o bochecho dentro da boca e ficar com ele 1 minuto. Então, contando 1 minuto, ele fica com o bochecho na boca. Girando de um lado para o outro, mantém o bochecho dentro da boca, ele não precisa fazer aquele bochecho com força, tá bom? Aqui a gente tem alguns exemplos de cirurgia da fase 2. Nesse caso, é uma cirurgia para raspagem subgengival. Então, o paciente tem um local que necessita de raspagem subgengival, já foi raspado, não melhorou, precisava tirar também um tecido de granulação, foi anestesiado e aberto um leito cirúrgico. Então, vamos observar aqui que ele tem profundidade de sondagem. Essa sonda é um pouquinho diferente. Ele tem cerca de 8, 9 milímetros de profundidade de sondagem aqui, tá bom? Aqui nós temos a papila descolada e é possível observar cálculo subgengival nessa região e o tecido de granulação. Então, esse aqui é o tecido de granulação que a gente não consegue remover apenas com raspagem subgengival não cirúrgica. Então, a abertura do leito foi também para remover esse tecido e a remoção de todo o cálculo presente na região. Depois, uma sutura e o paciente aguarda com essa sutura 7 a 10 dias, depois a gente remove. Aqui é outro exemplo de cirurgia também, paciente com uma furca grau 1, e cálculo subgengival. As regiões de furca são regiões mais complicadas de raspagem subgengival sem a abertura do retalho. Então, a gente consegue observar aqui, vamos dar um zoom,
Cálculo também nessa região de furca. E aqui, após a raspagem subgengival da região e remoção de tecido de granulação, também foi possível observar que o defeito de furca era um pouquinho maior. Nesse exemplo de cirurgia, a gente tem na radiografia um defeito de furca maior. Aqui, após a abertura do leito cirúrgico, é possível observar todo esse defeito, que foi raspado, higienizado e fizemos uma terapia de reconstrução também. Aqui a radiografia no pós-cirúrgico, então foi colocado biomaterial para que pudesse recuperar esse tecido para não perder o dente. E aqui, por último, terapia cirúrgica também de aumento de coroa pré-protético. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, mas nesse caso, a fratura e a cárie eram profundas subgengivais. Então, a cirurgia realizada foi remoção desse tecido, o que a gente chama de colarinho de gengiva, e depois o osso foi rebaixado para que a gente conseguisse estabelecer novamente o espaço biológico correto para, então, a confecção de uma restauração protética devida. E no caso superior, paciente apresentando erupção passiva alterada, foi feita uma cirurgia estética de aumento de coroa clínica em todos os dentes, que a gente consegue ver o tecido já incisado para remoção desse tecido gengival em excesso. Aqui, uma terapia com enxerto gengival. Foi feito, nesse caso de retração, um enxerto conjuntivo subepitelial com retalho posicionado coronariamente para recobrir, então, a retração que a paciente tinha. Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com essa frase. Já que a gente vai começar a parte cirúrgica, vamos lembrar que é preciso 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia, 3 anos para saber quando é preciso fazê-la e 30 anos para saber quando não se deve fazer uma operação. Essa frase é de Henry Marsh, eu gosto muito dela e a gente tem que se atentar para a real necessidade de fazer cirurgia. Muitas vezes a gente quer sair operando à torta e à direita, a gente tem que pensar melhor na indicação para o paciente, se o paciente não tem uma contraindicação, se ele realmente precisa daquele procedimento, se vai fazer diferença na vida dele, se eu não vou causar um problema maior para ele depois. Obrigada pela atenção de todos. Essas aqui são as referências que eu utilizei na aula. Eu gostaria de pedir para vocês que prestem atenção nas outras aulas, revisem o material, não deixem de participar do nosso fórum e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Obrigada!